O que aconteceria se o dono de uma grande empresa entrasse incógnito em seu próprio negócio e descobrisse uma verdade desconfortável? No silêncio de um estacionamento movimentado, um homem ajeita sua roupa casual diante do espelho retrovisor. Ele não veste terno, nem ostenta o ar de autoridade de um CEO poderoso. Hoje, ele é apenas mais um entre a multidão. Será que uma empresa realmente pratica os valores que prega? O que acontece quando a pessoa no topo decide ver de perto o que acontece na base? Para muitos, o sucesso de uma marca é refletido por números e crescimento, mas a verdadeira força de um império está na forma como ele trata aqueles que o mantêm vivo. Noah Reynolds sempre acreditou que um negócio era feito de pessoas, não apenas de produtos ou lucro. Sua rede de lojas multimilionária cresceu com a promessa de que cada cliente era importante, independentemente de quem fosse. Mas nos últimos meses, os relatos não eram animadores. Acusações de mau atendimento, discriminação e descaso começaram a circular, e Noah sabia que não podia ignorá-las. Se houvesse verdade nesses rumores, ele precisava ver com os próprios olhos. Não como o chefe da companhia, mas como um cliente comum. Seu destino, uma de suas primeiras filiais fora de seu estado natal, localizada nos arredores de Austin, Texas. Aquela loja não era a maior nem a mais sofisticada da rede, mas tinha um significado especial. Foi um dos primeiros passos de sua expansão e, por muito tempo, um símbolo do que ele queria construir. Noah já havia visitado aquele lugar várias vezes no passado, especialmente nos primeiros anos. Mas agora, anos depois, ele se perguntava: os princípios que ele estabeleceu ainda estavam vivos ali? O compromisso com a inclusão e o respeito ainda faziam parte da cultura da empresa? Ele desligou o motor do carro, respirou fundo e saiu. Uma leve tensão misturada com incerteza pesava sobre ele. Entrar naquela loja significava abrir mão da segurança de seu título e se expor ao desconhecido. Mas a verdade, por mais dura que fosse, precisava ser vista de perto. O que Noah não sabia era que essa decisão o levaria a um momento que mudaria para sempre sua visão sobre o próprio império. Com passos firmes, ele caminhou em direção à entrada. O sol brilhava, forte, refletindo nas janelas dos carros estacionados. Noah ajustou a alça de sua bolsa de lona, o tipo que qualquer vendedor usaria no dia a dia. Hoje, ele não era o CEO Noah Reynolds, apenas mais um cliente comum. A fachada da loja reluzia sob a luz intensa. O logotipo familiar fez algo dentro dele se apertar. Por anos, esse lugar foi um símbolo de conquista, mas enquanto atravessava as portas automáticas, essa sensação de orgulho rapidamente deu lugar a uma atenção mais afiada. Ele não estava ali para se emocionar com o passado. Estava ali para ver o presente como qualquer outro cliente. O choque do ar-condicionado o envolveu assim que entrou. A loja pulsava com movimento. Empregados uniformizados circulavam carregando caixas, ajudando clientes e organizando prateleiras. Risadas infantis ecoavam de um canto onde brinquedos estavam expostos. Superficialmente, tudo parecia perfeito. Mas Noah não estava ali para enxergar a superfície. Caminhando lentamente entre os corredores, ele observava os detalhes. Uma jovem atendente em jaqueta da empresa conversava animadamente com um cliente, explicando as funções de um eletrodoméstico. Perto dali, um funcionário organizava itens em uma prateleira com eficiência. Já no fundo da loja, um rapaz mais jovem encostado no balcão da seção de eletrônicos olhava fixamente para o celular, sem qualquer sinal de envolvimento com o trabalho. Noah decidiu ir até lá. Ele se aproximou sem pressa, pegando um par de fones de ouvido e analisando a embalagem, como se estivesse considerando a compra. Não era um simples gesto, era um teste.
Será que o atendente tomaria a iniciativa, ofereceria ajuda, demonstraria interesse? Nada aconteceu. O rapaz continuou focado no celular, sem sequer erguer os olhos. Noah esperou alguns segundos, dando-lhe oportunidade de perceber sua presença. Ainda assim, o funcionário permaneceu alheio. Se você acredita na importância de histórias como esta, considere apoiar o nosso canal com um Pix de R$10. O QR Code está na tela agora. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que impactam e inspiram. Juntos, podemos fazer a diferença. Uma sensação incômoda começou a crescer dentro dele. Talvez fosse apenas distração. Talvez estivesse ocupado com algo importante. Noah resolveu seguir observando. Ao se mover para outro corredor, reparou em uma senhora tentando chamar a atenção de alguém na seção de utensílios. A expressão dela denunciava frustração. Antes que Noah pudesse se aproximar para ver como aquilo se desenrolaria, outro funcionário chegou rapidamente, atencioso e prestativo. Ele ouviu a conversa deles por alguns instantes. O empregado respondia pacientemente às perguntas, demonstrava conhecimento e fazia questão de garantir que a cliente estivesse satisfeita. O contraste entre as situações não passou despercebido. Voltando à seção de eletrônicos, Noah decidiu dar uma segunda chance ao jovem funcionário. Pegou uma caixa de fones Bluetooth e a colocou sobre o balcão, um gesto sutil o suficiente para chamar atenção. Dessa vez, o atendente finalmente ergueu o olhar, mas sem qualquer entusiasmo. "Posso ajudar?" A pergunta saiu monótona, sem real interesse. Noah manteve um sorriso amigável. "Sim, estou considerando esses fones. Você sabe se eles são bons para uso ao ar livre?" O atendente lançou um olhar rápido para a embalagem antes de dar de ombros. "Não sei, provavelmente." Noah esperou, dando espaço para que ele complementasse a resposta. Mas o funcionário já voltava sua atenção ao celular. "Você pode verificar para mim? Quero ter certeza antes de comprar." O jovem soltou um suspiro exagerado, como se Noah estivesse pedindo um grande favor. Pegou a caixa de má vontade, virou-a nas mãos e finalmente murmurou: "Aqui diz que são resistentes." Ele empurrou a caixa de volta para Noah sem mais explicações. Noah manteve o tom calmo, mas sua paciência estava sendo testada. "Certo. E sabe me dizer se eles são compatíveis com todos os dispositivos?" O atendente revirou os olhos. "Cara, tá tudo aí na caixa. Você pode ler sozinho." Ele fez um gesto vago para Noah, como se a conversa estivesse consumindo seu tempo precioso. Noah sentiu a tensão em sua postura aumentar. Não era apenas desatenção, era uma completa falta de interesse. Olhou ao redor e viu outros clientes sendo tratados com atenção pelos funcionários. Perto da entrada, um casal branco estava recebendo atendimento detalhado do mesmo funcionário que antes ajudou a senhora na seção de utensílios. Cada detalhe estava sendo explicado com paciência, sorrisos e até recomendações personalizadas. Mas ali estava Noah, ignorado e tratado com descaso. Ele respirou fundo, mantendo a compostura. Aquilo precisava de um teste mais profundo. "E se eu quiser outro modelo? Você pode me sugerir um melhor?" O atendente cruzou os braços. "Cara, olha aí na prateleira. É só pegar um que te agrade." Noah analisou sua postura. Não era apenas uma questão de mau atendimento. Era algo mais. O funcionário claramente não estava ali para ajudar. Mas o que Noah precisava entender era por quê. "Você parece ocupado", disse Noah, mantendo o tom neutro. "Tem alguém que possa me ajudar?" O atendente soltou um suspiro, preguiçoso, sem esforço para disfarçar o desinteresse. "Acho que ninguém está livre agora. Só compra aí e pronto." As palavras foram ditas de um jeito seco, sem espaço para qualquer tentativa de diálogo. Noah não sentiu raiva. Pelo menos não ainda.
O que crescia dentro dele era algo pior, um desapontamento profundo. Não era só uma questão de falta de educação. E, além disso, se era assim que aquele funcionário tratava um cliente que ele presumiu ser alguém, sem importância, quantas outras pessoas já tinham saído daquela loja com a mesma sensação de indiferença? Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o jovem simplesmente pegou o celular e saiu andando para os fundos da loja, sem se preocupar em disfarçar o descaso. Noah ficou parado por um instante, ainda segurando a caixa de fones de ouvido. A ideia de ir embora passou brevemente por sua mente, mas ele afastou o pensamento. Não terminaria ali. Ele colocou a caixa de volta na prateleira e respirou fundo. O encontro não foi apenas um caso isolado de mau atendimento. Algo parecia errado na raiz daquele ambiente. Para entender a situação por completo, precisaria ver mais. Caminhando pelos corredores, observava com atenção como os funcionários interagiam com os clientes. Na seção de roupas, um jovem funcionário latino dobrava camisetas em uma mesa. Assim que Noah se aproximou, ele olhou para cima e sorriu. Se precisar de ajuda, é só me chamar. A diferença de tratamento era nítida. Noah seguiu andando, fingindo analisar algumas peças. Não muito longe dali, uma funcionária auxiliava. Um senhor idoso, ajudando-o a encontrar o tamanho certo e até sugerindo uma peça complementar. A gentileza na forma como ela falava tornava a experiência agradável, e a gratidão do homem era evidente. Aquele pequeno momento deu a Noah um fio de esperança. Talvez a loja não estivesse completamente fora do caminho, mas então algo chamou sua atenção. Perto da entrada do provador, 2 funcionários estavam encostados em uma bancada, conversando em tom baixo. Noah percebeu que falavam dele. "Aquele cara ali", disse um deles, inclinando a cabeça na direção de Noah. "Só tá rodando a loja." O outro riu. "Esses caras nunca compram nada caro. Aposto que ele só tá matando tempo." Noah sentiu os músculos do ombro ficarem tensos. Não foi surpresa, mas ouvir aquilo com tanta naturalidade era algo que fazia o sangue ferver. Eles não sabiam quem ele era. Para eles, era apenas um homem negro andando pela loja, alguém que não valia a atenção. O pior não era o preconceito em si, mas a forma casual como falavam. Não se preocupavam em sussurrar mais baixo ou disfarçar. Não achavam que aquilo fosse errado. Não era um problema isolado. Era um ambiente que, de alguma forma, permitia esse tipo de comportamento. Noah resistiu ao impulso de confrontá-los. Ainda não. Ele precisava ver até onde isso ia. Dirigiu-se ao caixa, onde uma funcionária de meia-idade chamada Denise atendia os clientes com um profissionalismo impecável. Cada pessoa era recebida com um sorriso genuíno, a voz dela transmitindo simpatia e segurança. Quando chegou a sua vez, ela o olhou nos olhos e sorriu. Encontrou tudo o que precisava? Noah hesitou antes de responder. "Não exatamente, mas acho que já vi o suficiente por hoje." O sorriso de Denise vacilou por um instante, mas ela assentiu. "E se precisar de algo, estamos aqui para ajudar." A sinceridade na voz dela contrastava fortemente com o que Noah havia experimentado momentos antes. Havia algo muito errado naquela loja. E o problema não era apenas um funcionário desinteressado, era a inconsistência. Por que alguns funcionários eram acolhedores e outros abertamente preconceituosos? Por que alguns atendiam com dedicação, enquanto outros tratavam clientes como se fossem invisíveis? Noah saiu da loja e caminhou até seu carro. O calor da tarde fazia o ar dentro do veículo parecer pesado. Ele segurou o volante e olhou para a fachada da loja. O logotipo brilhante refletia o império que ele construiu. Essa empresa sempre deveria representar oportunidades, justiça e respeito. Mas naquele dia, Noah viu algo diferente, e ele sabia que não poderia ignorar. O comportamento indiferente do funcionário da seção de eletrônicos ainda ecoava na mente de Noah.
mas foram os comentários casuais que ele ouviu na área de vestuário que realmente o atingiram. Aquilo não era um caso isolado, era um sintoma de algo maior. Noah se lembrou dos primeiros dias de sua empresa, quando fazia questão de treinar pessoalmente cada gerente e contratar funcionários que compartilhavam seus valores. O atendimento ao cliente não era apenas um protocolo, mas uma extensão da cultura da empresa. Cada pessoa que entrava pela porta deveria ser tratada com respeito, independentemente de sua aparência ou do quanto gastasse. Mas com o crescimento da empresa, esse toque pessoal começou a se perder. Ele sabia que expandir significava delegar. Mas será que isso tinha custado os princípios que ele trabalhou tanto para estabelecer? A empresa havia crescido, mas junto com isso surgiram espaços onde comportamentos errados podiam se esconder. Será que os gerentes estavam garantindo um ambiente de respeito ou estavam ignorando o problema? Noah se perguntou se havia falhado em equipar sua equipe com as ferramentas necessárias para combater preconceitos e garantir que todos fossem tratados de forma justa. Denise, a funcionária do caixa, era um exemplo do que sua empresa deveria ser, mas funcionários como ela estavam sendo ofuscados por aqueles que não representavam esses valores. Noah abriu o pequeno caderno que sempre guardava no carro e anotou algumas palavras. Não era só sobre corrigir uma única loja, era sobre garantir que cada funcionário, em cada unidade da empresa, compreendesse o impacto de suas ações. Mas antes de começar a reconstrução, ele precisava dar mais um passo, um que mostraria o quão profundo o problema era. Respirando fundo, ele saiu do carro e voltou para a loja, agora determinado. Não estava ali para fazer um escândalo ou constranger ninguém. Isso não era sobre seu ego, era sobre um problema real que não podia mais ser ignorado. Ele caminhou direto até o balcão de atendimento ao cliente e pediu para falar com o gerente. Depois de alguns minutos, um homem de meia-idade se aproximou. Seu crachá dizia Brian. Seu jeito era profissional, mas havia um traço de curiosidade no olhar. Como posso ajudá-lo hoje? Perguntou Brian. Noah olhou nos olhos dele e estendeu a mão. Noah Reynolds. Brian congelou por um segundo, o reconhecimento surgindo em seu rosto. Sr. Reynolds, é um prazer conhecê-lo. Ele tentou recompor a postura rapidamente. Se eu soubesse que você viria... Noah ergueu a mão, interrompendo. Esse é exatamente o ponto, Brian. Você não deveria saber. Brian ficou em silêncio, atento. Eu vim aqui como um cliente comum para ver como as coisas estão funcionando. E o que eu vi hoje não foi bom. O gerente pareceu se preparar para o que vinha a seguir. Sinto muito em ouvir isso. Você pode me contar o que aconteceu? Noah narrou os eventos do dia. Contou sobre o funcionário da eletrônica, os comentários na sessão de vestuário e o tratamento desigual entre os clientes. Sua voz permaneceu firme, mas carregava um peso inconfundível. Isso não é apenas sobre um funcionário mal treinado, disse Noah. É sobre uma cultura que permite que esse tipo de comportamento aconteça. Eu construí essa empresa acreditando que cada cliente merece respeito, não importa quem seja. Hoje vi o oposto disso. Brian mudou de postura, claramente desconfortável. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Tento garantir que nossa equipe siga os valores da empresa. Noah assentiu levemente. Eu acredito em você, mas claramente algo está escapando do seu controle. Brian manteve o olhar baixo. E isso não é só sua responsabilidade, é minha também. Noah cruzou os braços, refletindo por um instante. Em algum momento, deixei os valores desta empresa se diluírem. Isso acaba hoje. Ele pediu que Brian reunisse todos os funcionários na sala de descanso para uma conversa imediata. Em poucos minutos a equipe estava reunida, alguns trocando olhares curiosos, outros visivelmente apreensivos. Dessa vez, Noah não era apenas mais um cliente na loja. Ele era o líder que ninguém esperava ver. Boa tarde,
disse ele, deixando o silêncio tomar conta da sala. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Noah Reynolds. Alguns funcionários arregalaram os olhos, outros engoliram seco. Sou o fundador e CEO desta empresa, e hoje vim aqui para ver de perto como as coisas estão funcionando. O ambiente ficou completamente silencioso. Noah olhou para cada rosto antes de continuar. O que vi hoje foi preocupante. Seu olhar percorreu os funcionários que demonstraram profissionalismo. Alguns de vocês mostraram gentileza e dedicação, o tipo de atitude que fez essa empresa crescer. Ele parou por um instante, deixando as palavras pesarem, mas havia mais a ser dito. Outros falharam em demonstrar o mínimo de respeito. E essa falha não é só de vocês. É minha também, por não garantir que nossos valores fossem mantidos. O silêncio na sala era absoluto. Noah virou-se para o jovem da seção de eletrônicos, que agora olhava para baixo, visivelmente desconfortável. Você me ignorou, me dispensou e deixou claro que eu não valia seu tempo. Isso é inaceitável. O funcionário engoliu seco, sem coragem de levantar os olhos. Mas pior do que isso, Noah continuou. Ouvi 2 funcionários falando sobre mim, presumindo quem eu era e o que eu podia pagar, baseando-se apenas na minha aparência. Ele viu alguns olhares nervosos entre os funcionários. Ninguém queria ser associado a isso, mas todos sabiam que o problema existia. Não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui para resolver isso. Se não tratamos cada cliente com respeito, falhamos. E eu não vou deixar essa empresa falhar. Noah fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem no ambiente. Olhou para os rostos ao seu redor e percebeu que alguns pareciam pensativos, outros inquietos. Mas, acima de tudo, havia um entendimento no ar. Ele não estava ali para despejar críticas, ele estava ali para transformar a situação. Respirou fundo. Havia algo mais importante a ser feito agora. Ação. Aqui está o que vai acontecer. Sua voz era firme, mas controlada. Ele olhou para Brian, o gerente. Primeiro, vamos implementar um treinamento obrigatório sobre preconceito e atendimento ao cliente. Brian assentiu imediatamente. Sim, senhor, vamos organizar isso. Noah voltou-se para o restante da equipe. Isso não vale só para essa loja. Será implementado em todas as unidades. Não podemos simplesmente assumir que as pessoas sabem como tratar os outros. Precisamos ensinar, reforçar e cobrar. Noah percebeu alguns funcionários acenando com a cabeça, incluindo Denise. Segundo, eu mesmo visitarei mais lojas, sem aviso prévio. Houve uma troca de olhares entre os funcionários. Alguns pareciam apreensivos, outros aliviados. Não se trata de pegar ninguém de surpresa, Noah esclareceu. Trata-se de estar presente, de ver o que realmente acontece no dia a dia da empresa. O desconforto na sala diminuiu. Noah sentiu que a mensagem começava a ser absorvida. E por último, quero ouvir vocês. Ele cruzou os braços e olhou diretamente para cada um deles. O que está funcionando? O que não está? Se há problemas na liderança ou nas políticas da empresa, eu preciso saber. Viu a hesitação nos rostos dos funcionários. Nem todos se sentiam à vontade para falar. A partir de hoje, disponibilizaremos um canal para que vocês possam relatar qualquer problema de forma anônima. Ninguém precisa ter medo de falar a verdade. Houve uma leve mudança no ambiente. O peso inicial da reunião deu lugar a algo diferente, um senso de possibilidade. Eu comecei essa empresa porque queria criar algo melhor. Sua voz soou mais baixa, mas não menos intensa. Um lugar onde cada pessoa, independentemente de quem seja, se sentisse valorizada. Ele fez uma pausa e olhou ao redor. Em algum momento perdemos isso, mas não estou desistindo. Respirou fundo antes de finalizar. Eu sei que podemos melhorar. E conto com cada um de vocês para fazer isso acontecer. Reunião terminou, e os funcionários começaram a sair conversando em tons baixos.
Denise se aproximou e Noah sorriu para ela. Obrigado por ser um exemplo hoje. Sua atitude me lembrou por que comecei esse negócio. Ela sorriu de volta, genuína. Obrigada, Sr. Reynolds. Eu só trato as pessoas como gostaria de ser tratada. Ao sair da loja pela segunda vez naquele dia, Noah sentiu o cansaço pesar nos ombros. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele parecia mais forte. O trabalho ainda estava longe de terminar. Mas agora havia um caminho claro à frente. Se você acredita que respeito e igualdade devem ser a base de qualquer negócio, inscreva-se no canal para mais histórias que fazem a diferença. Juntos, podemos construir um mundo mais justo. Histórias como esta mostram o poder da verdade e da justiça, mas para continuar compartilhando essas narrativas, precisamos da sua ajuda. Escaneie o QR Code na tela e faça um Pix de R$10. Sua contribuição é essencial para que possamos seguir trazendo conteúdo que provoca reflexão e mudança. Obrigado por acreditar no nosso trabalho.